Eu sei que isso parece loucura, mas você seria meu par neste fim de semana? Apenas finja que estamos juntos. Liam Harding olhou para cima do motor que estava revisando. Graxa e óleo sujavam suas mãos calejadas pelo tempo. A mulher parada na porta de sua oficina lhe era de alguma forma familiar. Saltos de grife, uma blusa de seda, uma energia nervosa que irradiava dela como o calor do asfalto em julho. Senhora, acho que a senhora está no lugar errado, ele disse baixinho, limpando as mãos em um pano. Não, sua voz falhou um pouco. Eu vi o senhor na semana passada. O senhor estava ajudando aquele casal idoso. Então, Liam se lembrou do sedã quebrado na Rota 23. O idoso, Arthur, e sua esposa, Helen, estavam presos no calor. Ele parou, consertou a mangueira do radiador e recusou os $20 que lhe ofereceram, porque viu Helen contando moedas em sua bolsa. O que ele não notou foi o elegante carro preto que parou 50 metros à frente. O carro de Sofia também havia superaquecido, e a jovem de terno de negócios o observou trabalhar. Ele não viu como ela perdeu sua reunião porque não conseguia parar de pensar em como a bondade genuína se parecia. Alguém filmou, postou online. Mecânico recusa pagamento de casal idoso. 3 milhões de visualizações. Mas eu não precisei do vídeo. Eu estava lá. Eu vi seu rosto quando o senhor devolveu o dinheiro a eles. Ela se sentou em sua bancada, sua fachada polida desmoronando como ferrugem em uma ferramenta negligenciada. Minha reunião de família é neste fim de semana. Todos continuam perguntando por que ainda sou solteira, por que estou sempre trabalhando, por que não posso ser apenas normal. Eu preciso de alguém que seja gentil, alguém que seja real, apenas por 2 dias. O nome dela era Sophia Bennett, 28 anos, CEO de uma startup de tecnologia e completamente sozinha. Liam tinha 33 anos. Ele herdou a oficina de seu pai depois que ele morreu de câncer há 3 anos. Ele entendia a solidão. Tudo bem? Eu faço isso. Eu pago ao senhor. Sem dinheiro. Sua voz era firme, mas suave. Se eu fizer isso, é porque a senhora precisa de ajuda, não porque pode comprá-la. O encontro aconteceu em um clube de campo histórico, em um subúrbio rico de Columbus, Ohio. Liam pegou emprestado o caminhão de seu amigo David e buscou Sophia na manhã de sábado. Ela havia se transformado de volta em sua armadura corporativa, mas suas mãos tremiam enquanto dirigiam. E se eles perceberem? Ela perguntou. Então eles percebem. Você ainda é você. De qualquer maneira. Sua irmã, Jessica, os cumprimentou com um sorriso tão afiado quanto vidro. Sophia, você realmente trouxe alguém. O fim de semana se desenrolou como uma peça de teatro. A mãe de Sophia, Margaret, a observava com olhos de águia. O pai, Robert, mal olhava para cima de seu celular. Primos trocavam olhares de cumplicidade. Durante o jantar, Margaret criticou a carreira de Sophia. Você tem 28 anos, querida. Quando você vai se concentrar no que importa? O legado da família. O garfo de Liam tilintou contra seu prato. Com licença, senhora. Eu observei Sophia neste fim de semana. Ela ouve quando as pessoas falam. Ela percebe quando alguém precisa de algo. Ela é gentil, mesmo quando está magoada. Para mim, é exatamente isso que importa. A mesa ficou em silêncio. Os olhos de Sophia brilharam. Ninguém nunca a tinha defendido assim. Mais tarde, no lago, ela encontrou Liam pulando pedras na água sob o luar. Por que você disse isso? Você mal me conhece. Eu sei o suficiente. Eu sei que você parou ontem para ajudar uma criança a encontrar a mãe. Eu sei que você ligou para sua assistente para saber da filha doente. Meu pai me ensinou que a bondade não tem nada a ver com quanto dinheiro você ganha. Tem a ver com estar lá. Fazer as pessoas se sentirem menos sozinhas. Eu me sinto menos sozinha com você.
Eu não me sinto assim há... Não consigo me lembrar de quanto tempo. A manhã de domingo trouxe a revelação. Jessica confrontou Liam na estação de café. Eu sei quem ela é. Sophia Bennett, CEO da Bytecore Dynamics, milhões de dólares. E você é o quê? Esperando um pagamento? Liam pousou sua xícara lentamente. Eu espero que sua irmã perceba que não precisa provar nada para pessoas que já deveriam vê-la. Sophia ouviu. Ela encontrou Liam arrumando sua mala, seu rosto ilegível. Você sabia o que eles iriam pensar? Como isso pareceria? Sim, ele olhou nos olhos dela. Eu fiz mesmo assim. Por quê? Porque você pediu ajuda. Porque você precisava de alguém que te visse como pessoa, não como portfólio. Porque todo mundo merece se sentir valioso, mesmo que seja apenas por um fim de semana. Foi aí que ela desabou, silenciosamente, como as pessoas que foram fortes por muito tempo desabam. Liam assegurou. Esta mulher poderosa, que construiu impérios, mas não conseguia construir uma ponte para sua própria família. Eles voltaram para casa em silêncio, mas não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que haviam compartilhado algo real. Em sua oficina, Sophia finalmente falou. Eu não posso pagar ao Senhor. O Senhor não permite, mas eu quero fazer algo. Então esteja lá para você mesma. Pare de viver para a aprovação deles. Sophia assentiu, lágrimas em suas bochechas. Ela o abraçou com força e gratidão. Então, se foi. Semanas se passaram. Então, em uma terça-feira, uma mãe solteira chamada Maria chegou com um carro quebrado e sem dinheiro. Liam o consertou de graça, como sempre. Enquanto ela se afastava, Sophia parou em um sedã modesto. Eu estava pensando sobre bondade, sobre estar lá. Eu quero começar uma fundação para ajudar pessoas como Maria. Mas eu preciso de alguém que entenda como a ajuda realmente se parece. Liam levantou uma sobrancelha. Está me oferecendo um emprego? Uma parceria entre alguém que entende de riqueza e alguém que entende de valor. Eles construíram algo extraordinário. A fundação ajudou centenas, depois milhares. Mas algo inesperado aconteceu. A história de Liam se espalhou. O vídeo viral ressurgiu. As pessoas vinham à sua oficina, não apenas para reparos, mas porque ouviram falar do mecânico que consertava carros e corações. Seu negócio cresceu. Ele contratou 2 funcionários, depois 5, expandiu a oficina. Mas nunca parou de fazer reparos gratuitos para aqueles que precisavam. Uma noite, Sophia visitou a oficina. Agora, era um lugar movimentado, cheio de propósito. Olhe o que você construiu, ela disse, observando Liam orientar um jovem aprendiz chamado Carlos. Olhe o que nós construímos, ele corrigiu. Eles não se apaixonaram. Eles não se casaram. Mas eles construíram algo melhor. Uma amizade baseada no respeito mútuo. Uma fundação que transformou vidas e a prova de que a bondade se multiplica quando é dada. Anos depois, em um evento de arrecadação de fundos, alguém perguntou a Sophia sobre seu sucesso. Ela sorriu e disse: Alguém esteve lá por mim, uma vez, quando não tinha nada a ganhar. Ele me ensinou que a maior moeda do mundo não é dinheiro, é a bondade. E a beleza da bondade é, quanto mais você dá, mais rico todo mundo fica. Se você gostou desta história, por favor, curta, compartilhe, inscreva-se e comente. A realidade era que a oficina de Liam não era apenas um emprego, era um santuário e, às vezes, um mausoléu. Harding & Sons Automotive ainda estava na placa desbotada, embora fosse apenas ele agora. O cheiro de óleo de engrenagem, metal velho e o fraco aroma de café de garrafa térmica era o cheiro de seu legado. Ele estava trabalhando em um motor de 6 cilindros de um Ford Mustang 68, um carro quase tão velho quanto as esperanças de seu pai para o lugar. Cada chave que ele girava
Era um movimento que havia aprendido com seu pai. O som de seus saltos no concreto manchado de óleo interrompeu o clique rítmico de sua chave quando ela entrou. Ele a tinha notado antes de ela falar. Ela não se encaixava ali, como uma orquídea não se encaixa em um jardim de cactos. Sua blusa de seda provavelmente custava mais do que sua receita mensal de filtros de óleo. Seu nervosismo era quase palpável. Ela torcia as mãos. Seus olhos voavam das ferramentas penduradas para as pilhas de pneus velhos. Quando ela finalmente falou, "Eu sei que isso parece loucura." Ele estava pronto para apontar o caminho para a oficina oficial mais próxima, aquela com uma sala de espera limpa e Wi-Fi grátis. Ele não estava preparado para o pedido dela. A Rota 23. Semana passada. Tudo voltou. O calor implacável de Ohio em julho, o asfalto tremeluzindo ao sol, Arthur e Helen. O velho Buick deles simplesmente parou. Ele os viu no caminho de volta de um fornecedor de peças. Helen estava sentada no banco do passageiro com um lenço, enxugando o suor da testa, enquanto Arthur olhava impotente para o motor fumegante. Liam não era um herói. Ele era apenas o único que parou. A mangueira do radiador estava rasgada. Um reparo simples, se você tivesse a peça e o conhecimento. Ele tinha os dois. Enquanto trabalhava, Arthur lhe contou sobre a neta deles, que acabara de ser aceita na faculdade. Quando ele terminou, Arthur puxou sua carteira. "Não podemos lhe dar muito." E foi quando Liam viu Helen, procurando freneticamente moedas em sua bolsa. A imagem o atingiu profundamente. Lembrou-o de sua mãe nos últimos anos, tentando pagar as contas médicas. Ele havia empurrado o dinheiro de volta gentilmente. Apenas certifiquem-se de chegar em casa em segurança. O que ele não sabia era que 50 metros à frente, o Tesla Model S novinho de Sofia estava parado com um pneu furado. Ela ligou com raiva para o serviço de assistência na estrada, enquanto tentava salvar uma reunião de investimento de $6 milhões por telefone. Ela estava com raiva do pneu, com raiva do calor, com raiva do mundo. Então, ela o viu. Ela viu a interação. Ela o viu se inclinar sob o capô, o viu rir com o velho, e viu o momento crucial, a gentil recusa do dinheiro. Foi um ato de decência tão simples e descomplicado que a tirou de sua própria bolha de urgência. Ela perdeu sua reunião. Um caminhoneiro mais atrás pegou o celular e filmou. 3 milhões de visualizações. Liam murmurou agora em sua oficina. Ele tinha visto os comentários. "Um anjo", alguém escreveu. "Por que não há mais pessoas assim?" Ele odiava isso. Parecia uma violação de sua privacidade, como se um momento íntimo tivesse sido dissecado e consumido. "Eu não precisei do vídeo", ela repetiu, tirando-o de seus pensamentos. Sua voz agora estava mais firme. Ela se aproximou. "Minha família. Eles são complicados. A reunião é no The Willows, o clube de campo em Westerville. Meus pais estão comemorando 40 anos de casamento. Minha irmã Jessica estará lá, com seu marido perfeito e seus 2 filhos perfeitos. Eu sou a CEO, a mulher de carreira, que na linguagem deles é um termo educado para solitária e quebrada." Ela respirou fundo. "Eu não preciso de um ator, Liam. Eu não preciso de um engravatado falando sobre ações. Eu preciso de alguém que seja real. Eu vi como o senhor estava com aquele casal idoso. O senhor foi respeitoso. O senhor foi gentil, sem querer nada em troca. Eu preciso disso. Apenas por 48 horas. Ela olhou em volta da oficina, seus olhos fixos em uma foto emoldurada de Liam e um homem mais velho que se parecia exatamente com ele, ambos mergulhados em graxa até os cotovelos, sorrindo. "Esse é meu pai", disse Liam baixinho. "Ele morreu há 3 anos. Câncer." Sofia fechou os olhos. "Minha mãe. Ela acredita que o sucesso é a única coisa que importa."
mas ela define sucesso como um anel no dedo e um lugar no conselho do clube de campo. Minha empresa, a Bytecore, isso é apenas um hobby para ela. Liam entendeu. Não o dinheiro ou os clubes de campo, mas ele entendeu a pressão para atender às expectativas. Ele entendeu a solidão que vinha das pessoas cercadas por outras. O silêncio na oficina se esticou, interrompido apenas pelo gotejar suave de óleo de um carro em espera. Tudo bem, ele disse finalmente colocando o pano de lado. Eu faço isso. Os ombros de Sofia caíram em alívio. Ótimo, obrigada. Qual é a sua taxa horária? Eu pago ao senhor, claro. E pelas roupas? Sem dinheiro. Sua voz era cortante, mas não rude. Ele olhou diretamente nos olhos dela. A senhora disse que precisa de alguém que seja real. Ajuda real não pode ser comprada, senhora. Ela engoliu em seco. Sofia. Meu nome é Sofia. Tudo bem, Sofia. Se eu fizer isso, é pelo motivo que você disse. Porque você precisa de ajuda. Não porque é minha cliente. Ela assentiu, um vislumbre de um sorriso genuíno substituindo sua tensão. Sábado, 10 da manhã. Eu te mando o endereço. Quando ela saiu, ela deixou para trás o cheiro fraco de um perfume caro, que se misturava estranhamente com o cheiro de óleo de motor. Liam observou-a. Depois, voltou seu olhar para o motor do Mustang. Pai, ele murmurou para a foto, você não vai acreditar no que estou fazendo neste fim de semana. As próximas 48 horas foram um turbilhão de preparação. Primeiro, Liam ligou para seu melhor amigo, David, que tinha uma pequena empresa de paisagismo. Dave, eu preciso de um favor. Um grande. Deixa eu adivinhar. A voz estrondosa de David veio pelo telefone. Você está preso debaixo de um carro de novo e precisa de um café? Eu preciso do seu caminhão. O limpo. Houve uma pausa. O caminhão do cliente? O F-150? Para quê? Você está levando a rainha da Inglaterra? Algo parecido. E eu talvez precise de um terno. A pausa agora era tão alta que Liam pensou que a conexão tinha caído. Um terno? Liam, eu só uso macacão Harding? Gasolina evaporou no seu cérebro? Quem é ela? Liam lhe contou uma versão muito abreviada. David assobiou. Uma CEO de tecnologia, um clube de campo, e você é o cara real. Isso é como um daqueles filmes de romance clichês que minha esposa assiste. Não é um filme de romance, Dave. É um trabalho, uma espécie de missão humanitária. Claro, cara, humanitário. O caminhão está pronto, mas o terno, você está por sua conta. Os meus estão todos manchados de tinta ou grama? Liam odiava fazer compras. Ele foi a uma loja de departamento no centro e imediatamente se sentiu deslocado. Os vendedores olhavam para ele como se ele tivesse sido levado pelo vento. Ele encontrou algo simples: um terno azul marinho bem cortado, uma camisa branca e uma gravata discreta. Custou mais do que um conjunto inteiro de pneus novos, e ele pagou com um xingamento silencioso. Enquanto isso, Sofia o bombardeava com mensagens de texto. Não era apenas um endereço. Era um dossiê completo. Nome: Margaret Bennett, mãe. Tópicos: jardinagem, bailes de caridade, sua variedade de rosas Imperial Sunset. Evitar: meu trabalho, política, o divórcio da tia Mildred. Nome: Robert Bennett, pai. Tópicos: golfe, relógios antigos, ele coleciona, os Ohio State Buckeyes. Evitar: seu cabelo ralo, seu gosto por uísque muito caro. Nome: Jessica, irmã, e Mark, cunhado. Tópicos: seus filhos, Braden e Kaylee, sua nova casa. Evitar: o fato de que Mark só conseguiu seu emprego no banco por QI. Quem indica? Era absurdo. Era como se preparar para uma operação militar, não para uma reunião de família. Na manhã de sábado, fresco e barbeado, Liam vestiu o terno. Ele se sentia como um pinguim, rígido e desajeitado. Ele se encarou no espelho rachado de seu banheiro.
Você está fazendo isso porque ela precisa de ajuda? Ele se lembrou. O caminhão de David estava impecável. Quando ele parou em frente ao endereço de Sofia, um prédio de apartamentos moderno e estéril, em um bairro chique, o caminhão polido ainda parecia deslocado entre os BMWs e Audis estacionados. Ela saiu pontualmente. Ela usava um vestido de verão amarelo claro que parecia simples, mas provavelmente custou uma fortuna. Seu cabelo estava perfeito, sua maquiagem impecável. No entanto, seus olhos atraíam. Estavam cheios de ansiedade. Uau! Ele disse, saindo para abrir a porta para ela. Você está... bem. Você também, ela disse, examinando seu terno. O terno é novo, não é? É tão óbvio? Não, ela disse rapidamente. Fica bem em você. Obrigada por fazer isso, Liam. A viagem para Westerville levou 1 hora. Eles passaram a primeira metade em silêncio constrangedor, enquanto o rock clássico tocava baixinho no rádio. Liam sentiu que deveria dizer algo inteligente, mas seu cérebro estava vazio. Finalmente, ela desligou o rádio. Tudo bem, ela disse, virando-se para ele em seu assento. Vamos repassar a história de fundo. A história de fundo? Como nos conhecemos? Não podemos simplesmente dizer, eu o contratei depois de vê-lo consertar uma mangueira de radiador. Liam pensou. Vamos apenas dizer a verdade. Bem, quase. Seu carro quebrou. Eu ajudei. Começamos a conversar. Tomamos um café. Fim. Sofia olhou para ele. Isso é... na verdade, perfeito. É simples. É verdadeiro. Ela relaxou um pouco. O que devo dizer sobre você? O que você faz? Eu sou mecânico. Eu sou dono da oficina do meu pai. Só isso? Deveria ser mais? Sofia corou. Não foi o que eu quis dizer. É só... minha família. Eles vão... julgar. Então deixe-os julgar, disse Liam calmamente. É a sua vida, Sofia, não a deles. Ela ficou em silêncio. Então, ela começou a falar sobre seu trabalho. Não sobre as reuniões ou os investimentos, mas sobre a ideia por trás. Bytecore Dynamics. Eles desenvolveram um software de IA que otimizava rotas de logística para entregas de alimentos para pessoas carentes, a fim de reduzir o desperdício e garantir que a ajuda chegasse mais rápido. Parece bobagem, ela disse. Falar sobre algoritmos quando as pessoas estão morrendo de fome. Não parece bobagem de jeito nenhum, Liam interrompeu. Parece que você está tentando ajudar. Do seu jeito. Ele lhe falou sobre o pai. Como ele manteve a oficina funcionando, mesmo quando estava doente. Ele sempre dizia que a oficina era mais do que carros. Era um confessionário, um ponto de encontro, um lugar onde você conserta coisas que estão quebradas, não apenas máquinas. Quando eles passaram pelos portões imponentes de The Willows, passando por gramados perfeitamente cuidados e pessoas sorridentes em tons pastel, Sofia se enrijeceu novamente. Um jovem de jaqueta vermelha correu para abrir a porta para ela. Ele olhou confuso para o F-150 de David estacionado entre um Porsche e um Bentley. E se eles perceberem? Ela sussurrou, sua voz tremendo novamente. Liam pegou a mão dela. A mão dele era áspera e calejada, a dela macia e manicureada. Respire, Sofia, ele disse baixinho. Estamos aqui apenas para tomar um café e dizer olá. E lembre-se, você é quem conserta coisas quebradas aqui, não eles. Ela olhou para ele e, pela primeira vez naquele dia, o pavor em seus olhos havia dado lugar a algum tipo de determinação. Ela apertou a mão dele. Tudo bem, vamos fazer isso. A recepção aconteceu em um amplo terraço, com vista para um campo de golfe impecável. Um quarteto de cordas tocava Vivaldi suavemente. Era uma cena de revista, e Liam se sentia como uma mancha de tinta em uma página de seda. Jéssica, a irmã de Sofia, os avistou primeiro. Ela deslizou em direção a eles, seu sorriso tão brilhante e artificial quanto as zircônias em suas orelhas. Sofia, querida, você conseguiu!
Seu olhar vagou para Liam, examinando-o da cabeça aos pés, demorando um momento demais em suas mãos. Mãos que, apesar da esfregação, ainda mostravam leves manchas de óleo sob as unhas. E você trouxe um amigo. Jessica, este é Liam Harding. Liam, minha irmã, Jessica, e seu marido, Mark. Mark, um homem com um aperto de mão suave e um sorriso presunçoso, apertou a mão de Liam como se estivesse tocando em um peixe. Harding, não conhecido na área. O que você faz? Eu conserto carros, disse Liam simplesmente. O sorriso de Mark congelou. Um mecânico, com pé no chão. Antes que Jessica ou Mark pudessem dizer algo mais condescendente, a matriarca apareceu. Margaret Bennet era uma mulher imponente em um traje lavanda, cujo sorriso nunca alcançava seus olhos. Sofia, você está atrasada. Olá, mãe. Você está linda. Feliz aniversário de casamento. Este é Liam. Margaret estendeu a mão para Liam, como se esperasse que ele a beijasse. Em vez disso, ele a apertou suavemente. Seus olhos eram como bolinhas de gude azuis e frias, que o examinavam e o consideravam insuficiente. Sr. Harding, Sofia nunca mencionou que estava saindo com alguém. É bem novo, senhora, disse Liam educadamente. Robert, o pai, estava de lado, olhando para o celular. Ele era o único homem na festa que não usava gravata. Mas sim, uma camisa aberta sob o paletó. Um pequeno e silencioso ato de rebelião. Pai? Disse Sofia. Ele olhou para cima, confusão em seus olhos, que então se iluminou em um sorriso fraco. Sofia, que bom te ver. Este é... Liam, prazer em conhecê-lo, senhor. Parabéns. Robert assentiu, apertou a mão de Liam com mais firmeza do que Mark e murmurou. Obrigado, obrigado. Os Buckeyes estão bem este ano, não estão? Estão sim, Liam concordou, grato pela dica do dossiê de Sofia. Robert assentiu novamente, satisfeito, e voltou-se para o celular. A conversa tinha terminado. O casal foi rapidamente cercado por outros convidados. Liam era um mestre em observar. Ele viu como as pessoas olhavam para Sofia, com uma mistura de inveja de seu sucesso e pena de sua aparente falta de uma vida adequada. Ela era o assunto da cidade. E ele era a anomalia ao lado dela. Então, um homem que Liam instintivamente não gostava apareceu. Ele era alto, bronzeado e usava um terno de linho caro com uma casualidade que sinalizava arrogância. Sofia, aí está você, ele exclamou, abraçando-a com muita força. Thomas Kendall, Sofia sussurrou para ele, enquanto se desvencilhava do abraço. Um velho amigo da família. Thomas, ela disse mais alto. Este é Liam Harding. O olhar de Thomas para Liam era condescendente. Harding? Nunca ouvi falar. Você negocia ações ou títulos? Motores, disse Liam. Thomas piscou. O quê? Ele é mecânico, Thomas, e ele é meu par, disse Sofia, sua voz um pouco mais cortante. Thomas riu, como se fosse uma piada. Um mecânico? Sofia, você é sempre uma surpresa. Diga-me, ele também conserta barcos? Estou com um pequeno problema na minha ignição. Eu só mexo em muscle cars americanos, disse Liam friamente. Seu speedboat italiano não está em boas mãos comigo. O sorriso de Thomas vacilou. Ele não estava acostumado a ser contrariado. Ele se virou para Sofia novamente. Bem, a mamãe Margaret te colocou na mesa principal, bem ao meu lado. Podemos conversar sobre os velhos tempos. Na verdade, eu vou me sentar ao lado do Liam, disse Sofia, agarrando-se ao braço dele. Com licença, Thomas. Eles se retiraram para uma mesa alta na beira do terraço. Sofia tremia. Sinto muito, Liam. Ele é um idiota. Está tudo bem, disse Liam. Eu já vi coisas piores do que Thomas Kendalls. Pelo menos as mãos dele estão limpas. Sofia riu. Uma risada real, rouca, que fez algumas cabeças se virarem.
Foi a primeira vez que ele a ouviu rir de verdade. Foi um som adorável. Você é bom nisso, ela disse. Em quê? Em ficar calmo. Em fazê-los se sentirem pequenos, sem dizer nada. Meu pai dizia que os motores mais barulhentos geralmente têm o menor desempenho, disse Liam. Eu acho que isso se aplica a pessoas também. Durante a próxima hora, Liam se conteve. Ele foi educado. Ele trouxe uma bebida para Sophia. Ele ouviu a fofoca da tia Mildred sobre o divórcio. Ele assentiu para as histórias chatas de Mark sobre o mercado de ações. E o tempo todo ele estava ciente de Sophia. Ele notou como ela ficava tensa quando a mãe se aproximava e como ela relaxava quando ele lhe dava um olhar encorajador. Ela era como um instrumento altamente sintonizado, prestes a quebrar ao menor toque. Mas ele também notou outra coisa. Quando uma garçonete deixou cair uma bandeja de copos, espalhando champanhe pelo chão, Sophia foi a primeira a correr, não para repreender, mas para ajudar. Você está bem? Ela perguntou à jovem, que estava perto das lágrimas. Sophia a ajudou a recolher os cacos, enquanto todos os outros apenas observavam. Liam também notou como, quando sua pequena sobrinha Kaylee caiu e ralou o joelho, ela se ajoelhou e a confortou com uma voz suave e calma que não tinha nada a ver com a personalidade de CEO afiada que sua família parecia ver. Liam viu a mulher que ela era, não a que sua família pensava que ela era, e ele começou a entender por que estava ali. Não era apenas para manter as aparências, era para ser uma âncora para ela, para que ela não fosse varrida pelas ondas das expectativas de sua família. O jantar foi servido em um grande salão de festas, decorado com lustres e arranjos de flores exagerados. Liam e Sophia estavam sentados na mesa principal, espremidos entre Margaret e um Robert silencioso de um lado e Jessica e um Mark sorridente do outro. Thomas Kendall estava diretamente em frente a eles, olhando para Sophia como se ela fosse um prêmio que ele estava determinado a ganhar. A atmosfera estava tensa. Os discursos foram longos e cheios de piadas internas que Liam não entendia. A comida era artisticamente organizada, mas insípida. Liam teria preferido um hambúrguer da lanchonete na esquina de sua oficina. A conversa na mesa foi dominada por Margaret. Ela falou sobre o próximo baile de caridade, sobre o jardineiro decepcionante e sobre como os filhos de Jessica eram maravilhosos. Brayden acabou de aprender a dizer vovó. Não é, querida? Ela ronronou para Jessica. E Kaylee se parece mais com você a cada dia. Uma família é realmente o mais importante na vida. Seu olhar pousou em Sophia. Por falar nisso, Sophia, ouvi dizer que a Bytecore teve um pequeno soluço na imprensa na semana passada? Algo sobre um acordo que não deu certo? Sophia congelou, o copo de vinho a meio caminho da boca. Foi um desentendimento com um investidor, mãe. Nada que não tenhamos sob controle. Margaret murmurou. A gente só se pergunta, querida. Toda essa energia que você coloca nessa coisa. Você tem 28 anos. Quando você vai se concentrar no que importa? Um lar estável. Um legado. Não apenas algoritmos e dados. A condescendência em sua voz era tão densa que se podia cortá-la. Jessica olhou para seu prato com pena. Mark sorriu. Até Thomas parecia presunçoso. Sophia encolheu visivelmente em sua cadeira, sua armadura quebrando. Liam tinha ouvido o suficiente. Ele pousou seu garfo e faca no prato de porcelana com um tilintar suave, mas definitivo. O som foi surpreendentemente alto no silêncio repentino. Com licença, senhora, disse a voz de Liam. Não era alta, mas cortou a atmosfera abafada do salão de festas como um laser. Todos na mesa se viraram para ele. Margaret olhou para ele como se um móvel tivesse falado. Desculpe, ela disse friamente. Eu disse,
Com licença, repetiu Liam, seu olhar calmo e firme em Margaret. Eu posso não conhecer Sofia há tanto tempo quanto a senhora, mas eu vi o suficiente neste fim de semana para saber no que ela se concentra. Ele se virou ligeiramente para Sofia, depois de volta para a mãe dela. Quando chegamos, antes mesmo de a senhora estar aqui, eu vi ela ajudar uma garçonete que deixou cair uma bandeja de copos. Ela se ajoelhou naquele vestido caro no chão e ajudou a recolher os cacos, enquanto todos os outros apenas observavam e cochichavam. Ele continuou, sua voz ganhando força. Eu a vi há 1 hora com sua neta Kaylee. A menina tinha caído e estava chorando. Sofia foi a única que correu até ela. Ela a confortou e a fez rir, quando todos os outros estavam muito ocupados segurando suas bebidas. Ela limpou uma ferida e colocou um curativo que aparentemente ela carrega na bolsa. Quem carrega curativos em uma bolsa de grife? Ele olhou para Robert, que de fato havia olhado para cima de seu celular, e estava olhando para Liam com uma mistura de choque e... aquilo era respeito? Assombro. E eu vi ela entregar silenciosamente os óculos de leitura para o pai dela quando ele estava tentando decifrar o menu. Antes mesmo de ele saber que precisava deles. Ela simplesmente notou. Liam se virou para Margaret novamente, seu olhar implacável. A senhora fala sobre um legado. A senhora fala sobre o que importa. Para mim, ouvir quando as pessoas falam, notar quando alguém precisa de algo e ser gentil, mesmo quando se está tendo um dia difícil, é exatamente isso que importa. Sua filha faz isso todos os dias, não apenas em festas. Essa coisa dela, como a senhora chama, a empresa dela, está tentando alimentar milhares de pessoas. Para mim, isso parece um legado bastante considerável. A mesa estava em silêncio mortal. Podia-se ouvir um alfinete cair. Jessica olhou para Liam com a boca aberta. Mark parou de sorrir. Thomas Kendall parecia ter levado um tapa. Margaret Bennet estava pálida de raiva, seus lábios apertados em uma linha fina. Ela estava sem palavras. E Sofia? Sofia olhou para Liam, seus olhos brilhando intensamente sob os lustres, e 2 lágrimas únicas e silenciosas escorreram por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de alívio. Ninguém nunca a tinha defendido assim. Ninguém nunca tinha realmente olhado. Robert, o pai, pigarreou. Ele levantou seu copo. Um brinde, ao que importa, ele murmurou, e deu um grande gole. Aquele foi o sinal. A conversa na mesa recomeçou, mas estava forçada e baixa. Liam havia detonado uma bomba, e as consequências ainda estavam por vir. Margaret se levantou abruptamente. Com licença, preciso verificar as flores. Ela saiu rapidamente. Jessica lançou a Sofia um olhar raivoso e confuso antes de seguir a mãe. Liam olhou para Sofia. Foi demais? Ela balançou a cabeça, enxugando rapidamente as lágrimas, e um pequeno sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Foi tudo. Obrigada. Mais tarde naquela noite, Thomas Kendall tentou encurralar Liam quando ele estava pegando uma bebida no bar. Eu não sei qual é o seu jogo, Harding. Ele sibilou. Mas Sofia pertence a este mundo. E você é apenas um operário. Você está certo, disse Liam calmamente, pegando seu copo d'água. Eu sou um operário. Eu conserto coisas. E parece que há muitas coisas quebradas por aqui. Ele deixou Thomas parado e voltou para Sofia, que o olhava com uma expressão que ele não conseguia decifrar completamente. Era gratidão, sim, mas havia algo novo também. Respeito. A festa estava lentamente se desfazendo, mas a tensão que o discurso de Liam havia criado ainda pairava no ar. Margaret havia retornado. Sua máscara de compostura estava de volta. Mas ela lançava a Liam olhares que teriam congelado um homem menor. Sofia, ciente da atmosfera sufocante, tocou o braço de Liam.
Vamos sair daqui. Eu preciso de ar. Eles deixaram o salão de festas barulhento e os olhares curiosos e saíram para os terrenos tranquilos e iluminados pela lua do clube de campo. Seus passos os levaram inevitavelmente para o pequeno lago que ficava na beira do campo de golfe. A música da festa era apenas um batido distante. Lá fora havia silêncio, quebrado apenas pelo chilrear dos grilos e pelo suave som da água. Liam se abaixou, pegou uma pedra lisa e a jogou sobre a superfície do lago com um movimento habilidoso. 1, 2, 3, 4, 5 saltos antes de afundar na escuridão. Onde você aprendeu isso? Perguntou Sofia baixinho, sua voz fraca no ar frio da noite. Meu pai e eu. Costumávamos ir ao rio Scioto quando o trabalho estava lento. Ou quando estava demais. Ele dizia que não havia nada que alguns minutos de pular pedras não pudessem resolver. Ele encontrou outra pedra e a entregou a ela. Tente. Ela a pegou hesitantemente. Eu vou estragar isso. Você não pode. Não existe estragar. É só uma pedra e água. Ela a jogou. Ela caiu com um alto chapéu bem na frente dela na água. Ela riu, um som curto e frustrado. Viu? Liam sorriu. Você tem que mudar o ângulo. Segure-a na horizontal. Assim. Ele colocou a mão dela brevemente sobre a dela para corrigir o aperto. A mão dele era quente e áspera, a dela fresca e macia. Uma estranha energia crepitou por um momento entre eles antes que ele se afastasse rapidamente. Tente novamente. Ela jogou de novo. Desta vez, a pedra deu 2 saltos. Ei, nada mal! Sorte, ela murmurou, mas ela estava sorrindo. Eles se sentaram em um banco de pedra na margem. A lua se refletia na superfície agitada. Por um tempo, eles ficaram sentados em silêncio, em um silêncio muito mais agradável do que o silêncio tenso na mesa de jantar. Por que você disse isso? Ela perguntou finalmente, olhando para as mãos em seu colo. No jantar. Por mim. Liam olhou para o lago. Porque era a verdade. Você mal me conhece, Liam. Você me observou por algumas horas. Às vezes você vê mais em algumas horas do que outras pessoas em uma vida inteira. Eu vi você usar sua armadura, essa fachada perfeita de CEO. Mas eu também vi a pessoa por baixo. A mulher que carrega curativos para a sobrinha e se preocupa com uma garçonete chorando. Essa pessoa é impressionante, muito mais impressionante do que a CEO. Minha mãe não vê isso. Ela sussurrou. Ela só vê o que eu não sou, não casada, sem filhos, não como Jessica. Talvez seja porque você a lembra do que ela mesma não é, disse Liam pensativo, corajosa o suficiente para seguir seu próprio caminho. Sofia olhou para ele surpresa. Você me acha corajosa? Você construiu uma empresa do zero. Você luta contra investidores e conselhos. E você veio para cá, para um lugar que você sabia que a machucaria. Sim, eu te acho muito corajosa. Ele se recostou e cruzou os braços. Meu pai, quando estava doente, ele tinha essa teoria. Ele dizia que existem 2 tipos de força. A força que grita e exige e luta. Essa é a força da sua mãe. Barulhenta e frágil. E então, há a força que simplesmente está lá. Que aparece. Que ouve. Que aguenta. Mesmo quando dói. Ele olhou para ela, seu olhar sério sob a luz da lua. Nos últimos meses de vida dele, todo o dinheiro dele, a reputação dele, nada disso importava. Você sabe o que importava? A enfermeira que sabia o nome dele, não apenas o número do quarto. O voluntário que lhe trazia água sem ser solicitado. O estar lá. Essa é a força que importa. E essa é a força que eu vejo em você, Sofia. Você está lá. Lágrimas vieram aos seus olhos novamente, mas ela as piscou para longe. Você é a primeira pessoa em... eu não sei quanto tempo que me viu. Não minha conta bancária, ou meu título, ou meu potencial como esposa.
Talvez seja porque eu não quero nada de você. Ele disse simplesmente. Eu estou aqui apenas para ajudar. Eu me sinto menos sozinha com você. Ela admitiu baixinho. Eu não me sinto assim há... Não consigo me lembrar de quanto tempo. Eles ficaram sentados por mais um tempo. Ela falou sobre sua empresa, sobre a pressão de ser responsável por tantos funcionários, sobre as noites sem dormir. Ele falou sobre a oficina, sobre o medo de não conseguir manter o legado de seu pai, sobre as contas que se acumulavam e sobre a satisfação quando um motor que era considerado morto voltava à vida. Não era uma conversa romântica, era algo mais raro. Era uma conversa honesta. Duas pessoas, mundos de distância, encontrando um terreno comum em sua solidão e senso de dever. Quando eles finalmente voltaram para a festa, o ar entre eles estava diferente. Ela não era mais a empregadora dele, e ele não era mais o acompanhante contratado dela. Eles eram aliados. A festa estava quase acabando. Margaret e Jessica lançaram-lhes olhares desconfiados quando entraram no salão de festa juntos, mas eles não se importaram. A armadura estava de volta, mas não era mais tão pesada. Liam a havia ajudado a carregar o fardo. Manhã de domingo. Café da manhã tenso, elefante na sala. Croquet. Liam, talento natural, manda a bola de Mark para o mato. Sofia ri de verdade. Jessica pega Liam no café. Pesquisei. Herói viral, irmã rica. Truque? Liam calmo. Ela é forte, luta sozinha. Estou aqui porque ela pediu. Sofia aparece, fria. Meu convidado, você sempre julga. Vamos arrumar as malas. Em cima, Sofia na janela. Rígida. Você sabia como parece? Sim, porque você pediu. Ela desaba, ajoelha, chora silenciosamente. Liam a segura. Todo mundo merece estar lá. Saída pela porta dos fundos. Robert sozinho. Obrigado. Aperto de mão. F-150 como salvação. O caminho de volta foi silencioso, exausto, familiar. Liam dirigia, janelas abertas, cheiro de grama e asfalto. Sofia descalça, pernas dobradas, ouvindo Led Zeppelin com os olhos fechados. Na oficina vazia. Pacífico aqui, ela disse. Meu lar. Mala no chão oleoso. Não posso pagar ao Senhor. Faça algo por você. Seja real. Abraço. Obrigada por ter estado lá. Ela se foi sozinha. Semanas depois, Maria, minivan, 3 crianças, correia quebrada. Liam de graça, Sofia de jeans. Gentil. Contratei COO. Quero fundação. Preciso de você. Liam. Parceria? Por onde começamos? O começo foi simples. Fundo bússola, na mesa gordurosa de Liam. Ligação da assistente social, discussão, processos versus instinto. Meio termo. Rede de artesãos, pagamentos diretos, Sra. Gable. Oficina bombou, Carlos mentor. Crise de blog. Rostos venceram. Jantar de terça. Discussão, respeito. 5 anos. Fundo no armazém, Harding Automotive. Sofia maravilhada. O que construímos? Família transformada. Gala. Ele ensinou a bondade como moeda. Aplausos. Vidas transformadas.